Bom, vamos lá. Bom dia, galera. Bom dia? Bom dia, pessoal. Quem chegou no Rio hoje? Quem chegou ontem? Foram pra praia ontem? Não? Estão assistindo a palestra pensando, poderia estar na praia? Não, né? Espero que não. Acho que a primeira pergunta para fazer é: quem trabalha numa empresa de alguma forma remota aqui? Levanta a mão. 50-50, eu acho. 50-50. Tá. Quem tá aqui só por curiosidade? Levanta a mão assim, tipo, nem sei o que é isso, tô aqui só por curiosidade. Todo mundo senta juntinho lá na mesma área. Beleza. Então, eu conheço algumas pessoas de rosto e sei que algumas pessoas estão em cenários bem avançados, situações bem complicadas de trabalho remoto, mas eu preferi pegar o cenário que eu vivi nesses últimos 2 anos na K21, certo? Então, a K21 é uma empresa remota, tá aí, enfim, o nome da palestra, né? Então, o que eu aprendi em 2 anos trabalhando numa empresa remota. A K21 é uma empresa remota. Em que sentido? O prédio dela fica aqui, no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo, Pernambuco, no Rio até o final da semana. No Rio até quando, Rafa? E aí, o Rafa foi um pouco mais sofisticado, saiu daqui para Madrid, né? Outro nível. Janeiro, né? Madrid. Então, sim, a gente é uma empresa de natureza remota. O Marcos Garrido, que vocês viram na abertura do Keynote, fica nos Estados Unidos. A gente tem uma boa galera que mora em São Paulo, da K21, e a gente não tem um prédio lá. Isso não é um problema. Tá? Outras coisas podem ser um problema, mas isso não é. Nós temos o back-office, que fica aqui no Rio, apresentado por algumas pessoas maravilhosas, Renato Bonora ali atrás, certo? E eu já tinha tido algumas experiências totalmente remoto. A gente vai conversar um pouquinho o que é totalmente remoto, o que é semi-remoto, o que é remoto part-time, enfim. Mas a K21 é um pouquinho diferente. Tá? Então eu vou tentar me focar em contar mais o que efetivamente eu vivi. Vai ter alguns detalhes de coisas que a gente viu em clientes, que a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês, mas os aprendizados mesmo vai ser mais de K21, beleza? Eu realmente queria muito usar o máximo de tempo dessa palestra para pegar casos de vocês e trazer soluções plausíveis para vocês. Tá? Então, levantem a mão, a gente vai tentar organizar aqui ao máximo possível, beleza? Bom, então tá, começar me apresentando, isso aqui era só um mise en place para o pessoal chegar. Esse sou eu e minha queridíssima esposa, Gabriela, ali atrás. E o meu cachorro, nosso cachorro, o Zus, certo? E, obviamente, eu botei uma foto bonita com o cachorro para já ganhar vocês. Afinal, quem é que não gosta de uma coisa linda como essa? Eu trabalho na K21, obviamente. Eu acho que isso é suficiente para o que eu quero falar. O resto dos meus históricos vocês pegam no LinkedIn e falam com meus amigos. Mas a primeira pergunta é: por que remoto? Por que de repente a gente achou que era uma boa ideia a gente mudar o nosso modelo de trabalho para remoto, botar as pessoas mais afastadas? Se a gente vive falando que a gente tem que se aproximar, etc. E tem uma série de vantagens, certo? Uma série de motivos. Eu listei alguns deles aqui, tá? Então, conhecimento cultural é importante a gente colocar. Pessoas com culturas diferentes. Tem muitas empresas que priorizam pegar pessoas de um ambiente mais longínquo porque elas estão tentando entrar naquele mercado, conhecer alguma coisa de lá. Conhecimento técnico. A gente tem a oportunidade de pegar as melhores pessoas do mundo, literalmente, para trabalhar com a gente. Disponibilidade geográfica. No caso, a K21 ela usa muito isso em consideração. Quanto a pessoa vai ficar viajando, isso é muito importante para a vida da pessoa, enfim. Então, isso é levado em consideração. Disponibilidade de horários. Então, eu preciso atender pessoas nesse horário. Será que de repente você pegar pessoas de outra janela de tempo, né, de outra time zone, não vai resolver? Então, é um outro benefício. Fugir dos grandes centros, que a gente K21 tem falhado miseravelmente, certo? Já que existe uma evasão da K21 para São Paulo. Né? Então, muita gente da K21 optou por mudar para São Paulo. E custo.
Tanto o custo de você manter um escritório, o custo de deslocamento de uma pessoa para um determinado prédio, o seu custo de vida de você viver num grande centro, a possibilidade de você fazer conversão de moeda, o dólar vale mais que o real, posso pegar um profissional no Brasil, enfim. Então, tem várias possibilidades. E são alguns dos benefícios que a gente tem visto que motivam as pessoas a adotarem abordagens remotas, certo? Porém, trabalho remoto feito de qualquer jeito não dá resultado. E esse é o principal motivador de eu ter desenhado essa palestra. A gente viu muitos cases ruins, sabe, de gente tentando fazer remoto, simplesmente botando uma pessoa numa sala, ou casos ainda piores, de, não, é remoto, mas as políticas são as mesmas antigas, então é remoto, mas você tem que bater ponto quando você acorda, sei lá. E eu não estou brincando. A gente viu casos como esse. E aí você vê cenários de improdutividade muito grande, simplesmente porque as pessoas não conseguiram mudar o paradigma. Tá? O trabalho remoto precisa de mudança de paradigma. E é sobre isso que eu quero falar aqui, certo? Então vamos lá. Eu escolhi aqui 6 paradigmas, vamos dizer assim, de coisas que não são bem verdades, ou que são fato, acabam acontecendo porque a gente tomou más decisões antes disso, certo? Então os 6 são: esse time remoto não produz. Os que produzem são os que ficam aqui. Ele não me entende. Eu falo aqui e o cara não consegue me entender, ela não consegue me entender. Eu não consigo confiar nele. Não sei, tem alguma coisa errada. Eu estou tentando falar com fulano e ele nunca atende. Não consigo falar com fulano. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Cara, o que está acontecendo? Cara, não sei. Não faço nem ideia do que está acontecendo, mas qualquer coisa, alguém vai avisar a gente. Às vezes, tarde demais. E eu me sinto muito só. Eu me sinto muito isolado. Eu não me sinto parte da empresa. Tá? Então, esses são 6. A gente pegou vários outros, mas esses 6 eu vou tentar falar um pouquinho mais aqui. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, esse time não produz. Então, vamos lá. Por que esse time não produz? Isso é muito interessante. Então, aqui nós temos 2 pregões. Tá? Você tem um pregão no mundo físico, tá? Pessoal aqui negociando ações, e você tem um pregão virtual aqui. Todo mundo olhando as suas telinhas, olhando as operações. O que é que tem em comum entre as 2 imagens? Pouco, quase nada, né? Mas algum gestor decidiu assim: faz sentido medir igualzinho. É basicamente o mesmo trabalho. Certo? Ou melhor, as nossas políticas institucionais disseram: não, é só abrir a VPN e vai dar tudo certo. Certo? Mas a natureza do trabalho é muito diferente. Você tem aqui um trabalho de extrema interação humana, aqui talvez menos. Tá? Você tem um trabalho aqui onde a pessoa pode pesquisar, mudar os horizontes, tentar de formas diferentes. Aqui você tem um trabalho limitado, que você tem aquela reação imediata. O máximo que você tem é um celular para buscar uma informação. A natureza do trabalho é muito diferente. Tá? E da natureza do trabalho ser muito diferente, o primeiro ponto é: como que eu faço para saber se eu estou sendo produtivo? O primeiro ponto é esse. O segundo é: como que eu, gestor, sei que as pessoas estão sendo produtivas? E o terceiro passo é: como que eu comunico que eu estou sendo produtivo? As respostas para essas 3 perguntas não é uma resposta sim ou não, preto ou branco, mas são respostas muito diferentes nos 2 cenários, entre o mundo físico e o mundo virtual. No mundo físico, você vai dizer que o cara é produtivo porque ele chegou na hora certa. Não, o cara já estava aí, ele saiu tarde. A gente não usa muito essa desculpinha, que por natureza já é fraca, certo? Mas enfim, eu vi, ele saiu daqui, era 9 horas da noite. Chegou às 8, mas saiu às 9. Tá, parabéns. No mundo físico, você tem o que a gente chama de ground rules. São aquelas regrinhas de ambiente que você percebe quando você está no ambiente. Então, qualquer coisa, se está todo mundo neurótico, você eu deveria ficar neurótico também. Acho que é uma boa opção. Mas se está todo mundo de boa, você... é só um incêndio. Nada demais. E o terceiro é: como que eu comunico isso? Eu tenho que virar um vendedor de mim mesmo? Eu tenho que ficar... Porque no mundo físico você está ali, né? Caraca, você terminou? Beleza, você dá aquela batidinha de ombro, você vê a pessoa. Mas no mundo virtual não, tá? Então, mais uma vez, não tem uma resposta clara, mas são
primeiros paradigmas que tem que mudar. Tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de visibilidade, mas são paradigmas que tem que mudar muito forte. Tá? Porque se a gente aplicar modelos de trabalho aqui, nisso aqui você diminui a produtividade. E a gente vê bastante empresas gastando dinheiro, criando burocracias, para garantir que as pessoas virtuais vão ter um comportamento muito semelhante ao das pessoas físicas. Né? Como eu já falei, por exemplo, do bater o ponto. Tá? Ah, não, bote um controle de ponto na porta do escritório da pessoa. Já vimos empresas fazendo esse tipo de coisa e gastando uma grana com isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E isso tem que mudar muito forte. O paradigma do mundo físico é muito diferente do paradigma do mundo digital. Segundo ponto é, ele não me atende. Não me entende, quer dizer. Atende é de baixo. Ele não me entende. E aí, falando ele não me entende, a primeira coisa que eu quero falar é uma coisa que não é muito nova, é de 2002, certo? Do Alistair Cockburn, que é o gráfico de ruídos. Quem conhece aqui o gráfico de ruído? Boa galera conhece, certo? Então, o que é que o gráfico de ruído consiste? Ele consiste no quanto você consegue se comunicar usando uma dessas ferramentas. Né? Então, essas ferramentas aqui são mais frias, aquelas mais quentes, ou seja, tem mais interação, tem mais sentimento ali. E aqui são mais eficientes versus menos eficientes. Então, reparem, esse gráfico já foi atualizado, tá? Mas reparem que um dos piores mecanismos para se gerar comunicação é papel escrito. Está aqui embaixo. Frio e de baixa eficiência, certo? E lá em cima está o face-to-face com quadro branco. Então, é conversar com algum lugar onde eu possa escrever. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque aquilo ali em empresas remotas, você perdeu face-to-face. Quando o Alistair está falando aqui, é o face-to-face aqui, como a gente está falando agora. Tá? Então, você tem que conseguir emular isso. E aí vem um outro ponto. Emular o quadro branco também não é fácil. Certo? E aí a gente vai criando algumas ferramentinhas, quebrando galho, mas isso é um problema de verdade. Tá? Isso é um problema de verdade tão interessante que você pensa o seguinte, eu tenho que falar com uma pessoa. O que é que você faz na sua empresa física? Você se levanta e vai atrás da pessoa. No pior das hipóteses, você liga para a pessoa, certo? Se ela não atender, você se levanta e vai atrás da pessoa. E no mundo digital, como é que a gente faz isso? Skype. Skype é uma opção, certo? Quanto tempo demora para dar join no Skype? Para entrar no Skype? Na melhor das hipóteses, uns 5 minutinhos você perdeu. Aí, se você não tem uma configuração de headset, lá foram 10 minutinhos. Tá? Tudo isso impacta diretamente aqui. Tá? Nenhuma ferramenta virtual é tão boa quanto você se levantar, dar um tapinha no ombro de alguém e dizer, cara, isso, aquilo, outro. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Pode ser que no futuro venha uma ferramenta melhor, a gente tem algumas ferramentas que já são mais interessantes do que a gente tinha no passado, mas hoje é fato. Nenhuma ferramenta virtual é tão boa quanto um tapinha nas costas e aí, cara, isso, aquilo, outro. Tá? E aí tem um preço grande isso, que as pessoas começam a dizer assim, porra, 15 minutos para setar a comunicação, cara, vou deixar para resolver depois. Certo? E aí, por natureza, uma comunicação que era quente começa a ficar fria. Você vai postergando. Tá? Então, em ambientes remotos, a gente tem que ter uma estrutura que realmente suporte isso. Se você tem internet ruim, se a pessoa tem internet ruim, se a gente não tem licenças, tudo isso vai impactar muito. Tá? Se eu estou numa conversa 1 a 1 com a pessoa e eu preciso, de repente, adicionar uma pessoa que não está no ambiente, como é que eu faço? Não, vai ter que todo mundo entrar na reunião, construir uma sala de reunião aqui. E essa informação vai se perdendo. Tá? Então, a gente tem que construir um ambiente onde isso seja mais interessante. Tá? Algumas práticas que a gente tem visto são de empresas que toda reunião tem que ser remota. Mas o cara está do meu lado. Ok. Mesmo assim é remota, porque vai que você precisa adicionar alguém. E outra, quanto mais as pessoas experimentarem essa ferramenta, melhor a chance dessa ferramenta ser boa. A gente vai ajustando a nossa tecnologia, a nossa capacidade para esse tipo de ferramenta. Certo? Então tem um dos modelos que algumas empresas já defendem assim. Tá? Então falando apenas de eficiência de comunicação aqui, tá? Eu só estou trazendo um conteúdo antigo de eficiência de comunicação para o mundo remoto, que não tem nada de novidade. Tá? Já é um ponto de atenção muito importante, que normalmente as empresas não se preocupam. E o segundo é o encurte as distâncias, certo? A gente sempre fala, quando a gente vai fazer um trabalho com alguém, que você precisa encurtar a distância com aquela pessoa. E parece meio óbvio, porque a gente faz isso o tempo todo. Quando eu quero falar com vocês, eu vou lá e me aproximo de vocês. Como que a gente faz isso no trabalho remoto? Alguém tem ideia? Como que eu me aproximo de alguém no trabalho remoto? Tem que pegar um avião e ir lá falar com a pessoa? Oi? Às vezes pega um avião, a gente vai falar já de pegar um avião mais pra frente.
Então, tem uma coisa que a gente ignora, porque ela está de graça no mundo físico, mas que ela não tem no digital, que é a distância social do indivíduo, certo? E ela vem de graça no mundo físico. O que é essa distância social? É aquele fator que te faz achar algum fator comum com outra pessoa. Ah, eu gosto de pescaria, ele também. Ah, eu vim de vermelho, ele também. Então são coisas muito sutis que elas estão de graça no mundo físico. Elas estão passando e você vai criando. Então, uma pessoa passa com, sei lá, um emblema que você gosta de. Pô, que emblema legal. Então você diminui a distância social. No mundo digital, isso não vai acontecer. A menos que você faça isso intencionalmente. No mundo físico, essas distâncias sociais, elas vão sendo diminuídas só pelo simples fato das pessoas estarem ali entre paredes. No mundo digital, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande de como diminuir essas distâncias. Tá? No caso do mundo físico, as distâncias sociais. Como fazer isso? Bom, achando assuntos comuns, achando pontos de interesse comuns, comunidades de práticas, estudos, conteúdos que não são do mundo corporativo, mas que, porventura, são interessantes para aqueles dois indivíduos. Tá? Então, pessoas que estão no ambiente remoto, saibam, encurtar as distâncias. Tem muita gente que vem do mundo físico e vai para o mundo remoto. Aí diz assim, não, isso é só uma questão de tempo. Já a galera vai engajar. Vai não, brother. Não vai não. Só vai se você intencionalmente começar a gerar uma atenção naquilo, uma atração para aquilo, certo? Então, é outra preocupação que a gente tem que ter. Diminua as distâncias. Certo? Vamos lá. Terceiro, não confio nele. Não consigo confiar naquele cara. E aí eu não confio nele, tem algumas coisas interessantes, mas o melhor resumo, para mim, é do Rayson Osman, que é: confiança é uma soma de reliability, que em português também traduz para confiança, e likability, que algumas pessoas traduzem para empatia, mas não tem uma tradução exatamente literal de uma palavra para outra, certo? Mas eu vou explicar mais a fundo o que é isso. O Rayson, ele defende que você constrói esses dois caras da seguinte forma: o reliability é basicamente soft skill e hard skill. Você é competente para fazer isso, e a forma que eu meço isso é: eu te dou uma tarefa, você faz, ponto final. E aí nem tem relação de gestão aqui não, tá, gente? Cara, você pode fazer isso para mim? Não tem relação de hierarquia aqui não, tá? As pessoas ganham pontos com reliability quando você dá uma tarefa e a pessoa entrega ela concluída. Ou seja, eu posso confiar nessa pessoa, ela tem essa competência. Tá? Até aí, ok, porque no trabalho remoto as pessoas ainda distribuem tarefas umas para as outras. Certo? O que enfraquece é o likability. E o que é esse likability? O likability é a capacidade de eu enxergar um humano em você. E isso não vem de graça em ambientes virtuais. Não vem, e não vem de forma nenhuma. Porque a natureza do trabalho virtual é uma natureza transacional, diferente do trabalho físico. Como assim, Avala? O que é um trabalho transacional? Trabalho transacional é aquele que você começa, faz alguma coisa, termina e fecha a transação. Tipo uma ligação. Eu tenho que fazer uma ligação, tenho que resolver uma coisa com fulano. Você começa a transação, você pega o telefone, liga para fulano, blá, 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 resolve o problema, fecha a transação quando você desliga o telefone, certo? Então, o trabalho remoto ele é de natureza transacional. Você começa uma transação, resolve um problema e fecha a transação. No mundo físico, deveria ser assim, certo? Mas não é. Então, é comum você chegar na reunião e a galera tá, não sei o que, e a reunião vai perdendo produtividade por causa disso. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. É nessa hora que você está criando o likability. Como assim, Avelar? O likability ele é gerado desses desconfortos da humanidade que, vez por outra, a gente deixa perceber no mundo corporativo, porque a gente vive uma falsa impressão de que o mundo corporativo é uma vida e a vida pessoal é outra, certo? Mas como assim? É aquele dia que eu chego na reunião e vejo que o Caco está meio chateado. Eu consigo ver, eu digo, alguma coisa aconteceu com o Caco ali que ele está chateado. E aí faço a reunião, porque nós somos bons de reunião, a ata aqui certinho, terminou a reunião, na hora que a gente está saindo da reunião, eu digo, aí, bicho, o que foi que houve? Aí o Caco manda assim, cara, o pneu do meu carro furou quando eu estava vindo. Aí o pneu do meu carro também furou semana passada. Acabamos de criar um likability. Eu acabei de ver um humano no Caco, assim como eu vejo em mim. Eu passei por essa mesma experiência que ele, certo? Então, e aí vale muito para meu filho está doente, eu tenho que sair mais cedo para deixar alguma coisa em algum lugar. Eu peguei trânsito, para quem é São Paulo, então, né? Isso gera um likability, maravilhoso. Então, é daí que saem essas expressões. Então, a confiança, muitas vezes as empresas elas estão olhando só para isso aqui. E tudo bem, o trabalho remoto vai gerar isso aqui. Mas esse outro não.
Então, é muito importante que a gente crie ambientes para que mesmo transacional, porque não tem como mudar isso, mesmo transacional, as pessoas tenham a oportunidade de experimentar uns aos outros de forma humana, tá? Mais do que simplesmente no espaço corporativo. Certo? Próximo. Não consigo falar com fulano. Não consigo falar com ele, não consigo falar com ela. Tá? E aí vem os 4 níveis de empresa remota. Acho importante colocar isso. Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente já identificou esses 4 padrões aí. A Valor tem 5, certo? Mas o primeiro é presencial, ou seja, não é remoto. Tá? Não conta. Então, o primeiro aqui é o semi-remoto. O que é o semi-remoto? É aquele caso comum de você ter uma pessoa que de vez em quando trabalha de casa. Hoje ele não vem trabalhar. Então, isso é semi-remoto. Até o nível máximo daquela pessoa que recorrentemente um dia ela fica de casa. Tá? Mas isso é o semi-remoto. O remoto é o inverso, é aquela pessoa que, por padrão, ela está em casa. Ou em qualquer outro lugar. Mas, vez por outra, ela está no escritório. Não, quando alguma coisa acontece, as pessoas vão para o escritório. Certo? Então, por padrão, elas estão de casa, vez por outra, elas vão para o escritório. Normalmente, ocasionalmente. Tá? Passei muito tempo fazendo as animações para não usar, né? Desperdício. O terceiro é o remoto sem escritório. Tá? Remoto sem escritório é o seguinte, eu não tenho para onde ir. Se eu precisar me reunir com as pessoas, eu não tenho essa opção. Aí você diz, então, a K21 é isso, né? Na verdade, não. E o 4 é remoto com time zones diferentes. Ou seja, eu não tenho um escritório para ir e eu ainda tenho diferença de horário. Eu começo a trabalhar aqui no Brasil, alguém trabalha em Madrid, certo? Ou nos Estados Unidos, no caso do... Então, a K21 está evoluindo para isso aqui e não necessariamente isso é bom. Tá? A K21 aparentemente é um 3, mas não é. A K21, na verdade, ela é algo entre o 2 e o 3. Por que ela é algo entre o 2 e o 3? E aí você está dizendo, vai lá, porque tem um escritório aqui, aqui no Rio. Não. As pessoas que ficam aqui no Rio, elas são semi-remoto. Ocasionalmente, elas trabalham de casa. Em geral, elas estão no escritório. Para a gente que mora em São Paulo, mora fora do Rio, ela está entre o 2 e o 3, porque por mais que a gente não tenha um escritório, a natureza do nosso trabalho é se encontrar, porque a gente trabalha em par. Por mais que a gente não tenha um escritório da K21, a gente está sempre trabalhando junto, a gente se encontra. Então, eu e o tio, a gente está sempre num cliente, eu e a Rafinha também, eu e o Walter. Então, a gente trabalha junto. Por mais que não tenha um escritório, a gente tem uma natureza de trabalhar junto presencialmente. Né? E você consegue construir aquele likability nessas ocasiões. Eu não preciso necessariamente criar em um ambiente virtual. Eu posso deixar para criar isso no mundo físico. Certo? Então, tem uma diferençazinha aí nisso. Só uma curiosidade. E, quanto maior esse número, mais aumenta a complexidade. Mais a gente precisa criar mecanismos para fazer as pessoas trabalharem juntas de novo, as pessoas se entenderem e não se matarem. Mesmo que de forma virtual. Certo? E aí eu quero falar um pouquinho de visibilidade, certo? Tá borrado intencionalmente, certo, gente? Mas isso aqui é uma forma que a gente da K21 achou de conseguir entender o que estava acontecendo na K21. Tá? Porque quando a gente tem esse ambiente aqui, eu não posso simplesmente levantar a cabeça e dizer, o fulano está ali, eu estou vendo ele. Certo? Então, mecanismos de visibilidade são muito importantes. Eu diria, improvável que o seu trabalho dê certo se você não tiver um mecanismo de visibilidade. Tá? Porque as pessoas estão acostumadas a levantar a cabeça e olhar para um lugar. Tá? Então, agora, no nosso caso da K21, a gente, ao invés de levantar a cabeça, a gente abre o nosso spreadsheet com essa planilhinha aqui. E aí eu sei onde as pessoas estão. É assim que eu descubro onde as pessoas estão. Mas você vai lá, por que você quer saber onde as pessoas estão? Para controlar elas? Muitas vezes é para pedir ajuda e saber se eu posso. Eu posso pedir ajuda de alguém que está com quadradinho preto? Não. Isso é uma regra da K21. Não posso pedir ajuda de alguém que está com quadradinho preto. Tá? Isso é como se a pessoa estivesse de férias. Tá? Então, a gente precisa começar a construir mecanismos que eu possa suprir a necessidade de levantar a cabeça e olhar onde as pessoas estão. Certo? Ainda nessa Lembra que a gente está entre o 2 e o 3, certo? A K21. Quando a gente está migrando para o trabalho remoto, existe uma diferença de comunicação que é muito importante entender, que é a diferença de uma comunicação síncrona e uma comunicação assíncrona. Isso que a gente está fazendo agora é uma comunicação síncrona, certo? Ou seja, eu estou falando e pegando feedback com vocês. Estou vendo vocês balançando a cabeça, estou vendo vocês enchendo o peito para discordar de alguma coisa que eu falo, eu estou vendo vocês seguindo o rosto de vocês que eu estou falando, eu estou pegando feedback por mais que vocês não estejam falando. Tá? Então, isso é uma comunicação síncrona. A mesma coisa vale por telefone.
Vocês conseguem escutar o respirar da pessoa, a pessoa tentando falar por cima de você, a paciência da pessoa, a emoção da pessoa. Tá? São uma comunicação de natureza síncrona. Tá? E-mail é de natureza assíncrona, ou seja, eu vou depositar informação num lugar, alguém vem depois e consome essa informação. Tá? Dica para vocês, ou melhor, fazer uma pergunta provocativa aqui. IM, né, Instant Messaging, WhatsApp, Slack, essa galera, é comunicação síncrona ou assíncrona? Graças a Deus, é assíncrona. Ela é considerada assíncrona de curto tempo de resposta. Tá? Se for eu no WhatsApp, é assíncrona. Eu tenho vestígios, eu tenho experimentos que eu acho que pombo correio eu respondo mais rápido. Isso eu já posso usar como bengala para me desculpar caso vocês mandem um WhatsApp e eu não responder, né? Mas ele é uma comunicação assíncrona de curto tempo de resposta. Tá? Então muita gente acha que ela é síncrona, mas ela é assíncrona. Por que eu estou falando disso? Porque conflitos, em geral, são resolvidos nas comunicações síncronas. Nunca nas assíncronas. Você não resolve um conflito trocando e-mail com as pessoas. Tá certo o nível de conflito, sim, mas ele vai piorando, você vai sair dali, certo? Então, e aí vem uma regra de ouro da K21. A regra de ouro da K21 é o seguinte. Tem muita pessoa envolvida naquela comunicação, uma thread de e-mail, um grupo de WhatsApp, um canal no Slack, sei lá. Começou a divergir, vai para o privado. Foi para o privado, não resolveu, vai para o síncrono. Liga para a pessoa. Tá? Isso é muito interessante, porque eu tenho aqui a Rê para servir de exemplo, certo? Então, eu e a Rê, nós temos um padrão de comunicação, digamos, peculiar. E muitas vezes estamos eu e ela conversando, e alguém chega no privado para mim e diz assim, vocês vão se matar na frente de todo mundo mesmo? Aí eu instantaneamente mando o privado para a Rê, digo, Rê, tem algum problema entre a gente? E a Rê responde, absolutamente. Vocês estão entendendo que isso é uma falha de comunicação? Não entre eu e a Rê, mas entre nós dois e os demais membros do grupo. Tá? Isso é muito bom, porque é fácil, a gente instantaneamente, a pessoa já vem no privado comigo, a pessoa que faz parte da falha de comunicação vem no privado comigo, ela está saindo do grupo, indo para o privado, e eu também para confirmar, existe algum problema? Não, sim, eu não gostei disso, a gente resolve no privado, certo? Então, isso é uma regra de ouro na K21. Foi para o síncrono público, para o assíncrono público, começou a divergir, vai para o privado e vai para o síncrono. São dois saltos que a gente sempre dá. Recomendo fortemente, ajuda muito a gente. Quando a gente vem de São Paulo para o Rio, não trazer nada, tipo, facas, balas envenenadas, coisa do gênero. Brincadeiras à parte, não dá para trazer faca no avião, né, gente? Só balas envenenadas. Isso é muito importante, tá? E aí vem um outro ponto. Então beleza, vai lá. Então eu tenho que disponibilizar informação, eu tenho que dar um jeito das pessoas se comunicarem, né? E aí a única forma que a gente pensa é fazer o que a gente chama de overflow, certo? Então ali, notinha, valorize muito o assíncrono, vou entrar um pouco mais nisso, mas acontece muito a gente criar o overflow. O que é o overflow? Como as pessoas não estão me vendo, eu preciso dar um jeito de me comunicar com as pessoas, e você começa a gerar muita informação. Tá? E um caso característico de overflow é e-mail. Por quê? De quem é a responsabilidade de escolher quem vai receber essa informação no e-mail, na estrutura do e-mail? De quem manda, certo? Então a gente chama esse modelo de modelo broadcast. Você escolhe quem são as pessoas que vão receber a informação. Tá? Porque a gente defende que em ambientes remotos a informação ela seja self-subscribe. Ou seja, você deposita a informação em algum lugar e diz, gente, a informação está lá. Fiquem à vontade de buscar. Tá? Então, a pessoa que sentir interesse, ela vai na informação. Porque agora você delegou para a pessoa a responsabilidade de se manter atualizado nos assuntos que ela acha pertinente. Inclusive, você acabou de dar a liberdade da pessoa de dizer, não quero saber disso. Não quero me envolver nesse assunto. Certo? Então, a gente sempre vai defender que a gente faça o máximo possível de comunicação no nível self-subscribe. Certo? Lembra a estrelinha do assíncrono? O que a gente quer falar da estrelinha do assíncrono? Quando você está em ambientes remotos, comunicações assíncronas, elas são muito mais baratas. Sempre mais baratas. Então, dê preferência por começar por elas. Tá? Não estou dizendo que você deve sempre usar elas. Porque às vezes você vai ter conflito, às vezes você tem uma coisa que você quer capturar emoção, entender melhor. Tem mais informação ali que você quer pegar, então você vai para o síncrono. Mas dê preferência para comunicações assíncronas. Disponibiliza. E
de preferência, self-subscribe. Deposite ela num lugar que as pessoas possam buscar. Então, é a diferença do Slack, né? O Slack, você tem os canais e a pessoa escolhe quais são os canais que ela quer participar. Como você pode ver, tem vários canais que eu não quero participar e as pessoas estão me notando aqui, ó. Certo? Não é bem assim, mas serve de referência. Tá? Então, você vai conseguindo fazer um filtro para escolher o que você quer participar ou não. Tá? O último, penúltimo, não sei o que está acontecendo. E aí eu não sei o que está acontecendo, é isso aqui, ó, é aquela conversinha, quem foi que disse isso? Mas onde isso está decidido? Eu não consigo acompanhar esse canal, tá? E aí o ponto que eu quero falar é que você precisa ter acordos de time. E vejam aqui exemplos sempre da K21, tá? Onde está essa informação, cara? Essa informação é resolvida em tal lugar. Mas em outro lugar foi dito outra coisa, tá? Mas o oficial é tal lugar. É ali que tem a informação oficial. Vai lá. Dá um exemplo do Sabag. Teve uma informação importante que aconteceu que só foi no nosso cafezinho. Já vou explicar o que é o cafezinho. Certo? E aí o Sabag, cadê essa informação? Cadê essa informação? A galera, tá no cafezinho. E o Sabag corretamente pegou e disse, gente, no cafezinho não podem ter assuntos sérios. Tem um acordo de time, em algum lugar vocês vão continuar lendo, que vai dizer, no cafezinho, assuntos sérios não devem ser tratados no cafezinho. Ou não podem ser tratados apenas no cafezinho. Certo? Então os acordos de times, entender, vai lá, eu sou obrigado a ler todos os canais. Esses aqui são os canais que eu acho que você deve procurar ler, esses aqui não. Por último, mas não menos importante, eu me sinto muito só. É da natureza do trabalho remoto as pessoas se sentirem isoladas, tá? E aí tem essa frase muito boa do pessoal do Stack Overflow, que é: ser uma empresa remota é garantir que seus colaboradores remotos são tão parte da empresa quanto os que são físicos, os que fazem parte da empresa. Isso é ser uma empresa remota. Tá? E o Stack Overflow ainda diz o seguinte, quando a gente vai distribuir brindes, a gente manda para os correios antes, para chegar na casa das pessoas remotas, no mesmo dia que a gente vai entregar para as pessoas do escritório. Porque a gente quer que eles se sintam tão parte da empresa quanto a gente. E esse ponto é o último, mas porque é o que a gente vê as pessoas falhando mais. Tá? A gente vê pessoas se desligando de empresas por causa disso, as pessoas desenvolvendo problemas emocionais por causa disso, porque a empresa acha que isso é normal, que eu não preciso me preocupar com isso. Tá? Isso é muito sério. Tá? A gente é uma empresa que está crescendo, graças a Deus, mas a gente sente isso. Às vezes eu me sinto isolado. Com o que eu posso trocar? E as pessoas estão ocupadas. Então você tem que criar mecanismos para isso. Tá? Como amenizar esse problema? Rotinas. Isso foi uma ficha que caiu para mim hoje de manhã. Obrigado, Peternello. Tem muita gente que diz assim, trabalho remoto, é bom que você pode ser totalmente flexível. Você pode. Não necessariamente você deve. Então, tem pessoas que trabalham bem com rotinas. E a partir do momento que você tira isso da rotina, a pessoa pensa, não, só posso trabalhar numa empresa física. E não é assim. Tá? Rotinas, você saber que horas você entra, que horas você sai, onde as pessoas vão estar, em que canal as pessoas vão responder, tudo isso ajuda as pessoas a se sentirem mais parte de um time, mais parte da equipe. Certo? Cerimônias de comunicação, presentes pelos correios, como eu falei, janelas de aproximação e water cooler. Vou passar adiante que vocês vão ver os exemplos da K21 com relação a esses aqui. Tá? Então, a mensagem que eu quero passar é: trabalho remoto feito de qualquer jeito não dá resultado. Porém, nossas empresas precisam se adaptar para isso. Não é só botar as pessoas distantes, não é só colocar uma conexão de internet, botar uma pessoa com uma licença de algum software, não é isso. Ou gastar uma fortuna com a Cisco, não é isso. Tá? Tem muita coisa para ser tratada na parte humana, na parte das pessoas que estão envolvidas, que é uma natureza de trabalho muito recente. Tá? E aí o que a K21 tem experimentado? Retreats, né, que é o caso que a Marcele falou, pega um avião, sim, vez por outra a gente pega um avião. Tá? É difícil juntar todo mundo, obviamente juntar todo mundo aí, mas a gente tenta ao máximo. Explicações em vídeo. Tá? Por que explicações em vídeo? Já que a natureza do trabalho é assíncrono, eu não posso ficar sempre me repetindo e chamando a pessoa para explicar aquela pessoa. Isso aqui é assim na empresa. Então a gente usa pra caramba esses vídeos bolinhas do Telegram, com uma explicação, com uma coisa. Cara, é assim. Qualquer coisa a pessoa volta lá e consome a informação de novo. Tá? Water cooler. O que é o water cooler? É o cafezinho que eu falei aqui, ó, K21, área do cafezinho. Toda empresa tem um water cooler. O water cooler é aquele lugar onde as pessoas vão para beber água. O water cooler é bebedouro, né? Então é um padrão que as pessoas têm aquela copa, algum lugar que as pessoas chegam e conversam sobre isso. Tá? No ambiente remoto você não tem isso, você tem que criar você tem que forçar as pessoas. Forçar, não estou dizendo que você tem que criar uma regra e impor as pessoas a estarem lá, mas tem que criar uma tensão que faça as pessoas terem um ambiente para isso. Um ambiente franco, onde as pessoas podem se comunicar, falar sobre besteira, amenidades, tá? Sobre coisas interessantes.
A forma como a gente resolveu isso foi um grupo no Telegram, onde estão todas as pessoas da K21. Todo mundo está lá. E aí sai de tudo lá. Sai de um post na HBR, a um meme, e sei lá, sai de tudo lá. É um grupo que a gente não é obrigado a ler. E tem uma regra clara que é: assuntos sérios não podem ser resolvidos só nesse grupo. Eles até podem ser tratados lá, mas depois eles têm que ir para algum outro mecanismo para garantir que as pessoas que não queriam ler o grupo vão receber essa informação. Certo? Atas no Trello. A gente decidiu usar, já tem quase 2 anos que a gente usa isso. É um board com os assuntos que a gente precisa tratar. Todos esses cards aqui são só assuntos que a gente precisa conversar. Tá? E aí tem uma coisa interessante que tem 1 ano e 6 meses que a gente usa, que é essa nomenclatura aqui. Se você perceber, os cards têm umas cores. O amarelo é feedback, o preto é informativo, o lilás é questionamento, quero conversar com as pessoas, e o verde é pedido de ajuda. Os outros 2 é a configuração do Trello. Tá? Isso foi uma forma de as pessoas se comunicarem melhor. Dizer, cara, isso aqui é só um informativo. Eu não quero debater o assunto. Então, cara, isso aqui eu quero debater o assunto. Eu quero conversar. Então, se você for ver aqui, tem vários cards das pedidos de ajuda aqui, certo? Isso ajudou bastante, melhorou pra caramba quando a gente adotou esse padrão. E aí, quem não pôde participar da reunião, tem uma coluna aqui, que é o Doni da reunião. São os assuntos que foram tratados naquela reunião, daquela ocasião. A pessoa não pôde participar, ela vai lá, abre o Trello, vê. Foi isso aqui que foi tratado na reunião daquele dia. E aí, essa reunião é semanal, na terça de noite, eu puxo os que estão de Doni de reunião para Doni. Certo? Para começar um novo ciclo. Um remoto, todos remotos. Não inventem de botar 3 pessoas físicas aqui atrás do computador assim. Ó. É ridículo. Tá? Então, se tem uma pessoa remota, todos têm que estar remoto. Tá? Aqui tem um exemplo nosso. E para que todos estejam em pé de igualdade. Se eu tive dificuldade, você também teve. Que eu não tenho a chance de chegar e dizer assim, o cara que eu tô falando aqui, certo? Porque você está roubando. Você está usando um poder que o outro cara não tem. Tá? E eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de, não, isso aqui é isso, aquilo, outro. Então, muito cuidado com isso. Um remoto, todos remotos. Janelas de aproximação. O que são janelas de aproximação? Quando a gente está trabalhando de casa, a gente entra nisso aí, nesse canal que a gente tem, e fica lá, trabalhando com esse negócio aberto. Entendeu? E pena que a Monira não está aqui, mas estou eu, Tadeu e Tio estão aqui na frente, certo? E como isso é útil, sabe? Cara, de fato uma janela, é um negócio que está ali e você fala mais alto, a pessoa escuta, e você escuta o ruído do ambiente, você troca ideia e isso fica aberto o tempo todo quando a gente está trabalhando de casa. Certo? E aí, só passar para ferramentas, isso é o que a gente tem experimentado. Tá? Perguntem para a gente, todo tipo de ferramentas que a gente tem experimentado. Mas aqui, chat e vídeo, né? Aqui só vídeo, comunicação, quadros brancos, quadros em geral. As nossas ferramentas de fórum, eu considero o Telegram mais uma ferramenta de fórum do que uma ferramenta de IM para a gente na K21. E o Mumble, que é uma ferramenta de áudio, para o áudio ficar aberto o tempo todo. Tá? A gente está experimentando recentemente, tem o quê? 15 dias que a gente começou? 15 dias que a gente começou para deixar o áudio ligado o tempo todo, para a gente conseguir conversar com as pessoas. Boas práticas de reunião, eu vou pular. Tá? A única coisa que eu queria falar aqui é, se a gente está falando de trabalho remoto, volta. Ser obediente. Gente, câmeras sempre ligadas. Tá? Se você tem um equipamento de vídeo, câmeras sempre ligadas. O meu 3G, compra mais. Tá? Eu não tenho câmera, meu Deus, custa R$29. Uma da Microsoft, que é boa pra caramba. Tá? Então, câmeras sempre ligadas, isso gera empatia, você consegue ver o ambiente. Tem algumas práticas interessantes de reunião de vídeo, da gente começar a reunião dizendo, eu estou em tal lugar, aqui é assim, assim, assado, para empresas que são o nível 4 de remoto, de time zones diferentes. Tá? Ajuda a gerar empatia. E tem mais material aqui para a gente conversar, certo? Isso é o conteúdo que eu queria entregar para vocês. Aqui alguns livros que eu recomendo. O próprio livro do Trello, o livro do Hayson e o livro da Lisette Sutherland. Tá? O próprio Stack Overflow é uma empresa que fala muito sobre trabalho remoto. E conversa com a K21 nos corredores, que a gente também tem um bocado para conversar. Gente, muito obrigado. Perguntas? Por favor. Obrigado pelas palmas. Isso. Isso.
O canal está lá, quando a gente está de casa, a gente entra no canal, por opção. Por favor. Você, na sua palestra, você não falou, né, de técnicas de trabalho, nada tecnicamente. Basicamente, o que você trouxe para a gente aqui foi a respeito de melhoria de comunicação, já que estamos separados fisicamente, e um componente que eu chamo de inteligência emocional, que é você se sentir parte da empresa e a empresa te fazer se sentir parte dela, em cima do que você falou. Como é que vocês, dentro da K21, vocês descobrem que existe uma falha, eu vou chamar de falha emocional, tá? Quando a pessoa tem uma necessidade emocional de ter, né, na mente dela criado aquele mindset de que eu faço parte de uma corporação. Como é que vocês identificam que há uma necessidade e como é que vocês associam uma ferramenta para cumprir aquela necessidade? Porque achei muito interessante que você mostrou várias ferramentas para suprir essas necessidades emocionais, né, que a gente tem quando a gente não está fisicamente com um colega ali compartilhando o espaço. Como é que vocês fazem para identificar isso? Vocês têm um processo? Vocês têm um trabalho de coach dentro da empresa? Como é que a gente identifica isso? Bom, tudo que a gente usa é produto de alguma dor. Então, tudo que a gente usa é, cara, a gente começou a sentir essa dor, vamos tentar resolver. Então, via retrospectiva, via qualquer outra coisa que faz a gente identificar. Então, tudo aqui é produto de uma dor, primeiro passo. Não existe um processo formal que vá prever isso, mas a nossa ideia é errar o mais rápido possível e reagir o mais rápido possível. A gente fala muito que a gente não é uma empresa erro-safe, é uma empresa que não erra. Muito pelo contrário, a gente é uma empresa que erra pra caramba. Mas a gente reage muito rápido e corrige muito rápido. Então, a nossa abordagem é, cara, vamos deixar a coisa acontecer, observar e reagir o mais rápido possível. Mas, já falando de prática, no slide que tem as bolinhas, se você lá em cima tem escrito Senpai. Senpai é um modelo da K21 de uma pessoa cuidar de outra pessoa. Tá? Então, tem várias coisas dentro disso, mas não tem uma restrição clara. São pessoas que conversam umas com as outras. A ideia do Senpai é garantir que a cultura da K21 se mantém com novas pessoas que estão entrando. Mais do que conteúdo, tá? Então, não é um instrutor, não é um tutor, nada disso. É uma pessoa que protege a cultura da empresa e usa disso para observar os comportamentos disfuncionais nesse sentido, de uma necessidade que não está sendo atendida. Eu queria estar fazendo isso, não estou conseguindo. Eu estou me sentindo isolado. Eu não estou me sentindo confortável de executar esse trabalho. Preferia que outra pessoa viesse fazer comigo, sei lá. Então, acho que são as duas formas que hoje a gente tem tratado. Muito em cima de reação, a gente percebe e reage em cima, e o Senpai também tem ajudado bastante. Zina. Bom dia. Meu nome é Bruno, eu trabalho na Radix como Scrum Master e eu tenho 2 times, um que está presencial e um time que trabalha num escritório em outro estado. E aí a gente tem muita dificuldade quando a gente precisa fazer as cerimônias. Então, quando a gente vai fazer a planning, a review, e a gente tem dificuldade deles estarem distantes e não estarem ali presencialmente discutindo. Então, o que você recomenda da gente conseguir fazer um acompanhamento com eles, tanto as deles quanto as cerimônias e acompanhar as entregas e tudo mais? Tem 2 coisas interessantes. André? Bruno, desculpa. Bruno, tem 2 coisas interessantes. Uma é, em geral, as pessoas não entendem por que aquilo existe e elas não percebem o propósito daquilo, aquilo não ajuda muito. Tá? Como é que está meu tempo, Drica? Tem meia hora ainda, obrigado. 5 minutos. Que é quase igual a meia hora. Certo? Então, o primeiro ponto é tentar fazer as pessoas entenderem por que aquela cerimônia é importante e o que é que aquela cerimônia agrega. Tá? Então, a gente tem muitos casos de times que são reativos às cerimônias, porque você tem uma série de problemas técnicos e faz a pessoa se incomodar com a cerimônia, é ok. Tá? E aí você tem que meio que passar por cima dos problemas técnicos para a pessoa dizer, ok, tenho problemas técnicos, mas eu tenho uma vantagem maior do que os problemas técnicos. Eu começo a me apegar a isso. Então, o primeiro ponto é isso. Ser um pouco mais resiliente no sentido de, cara, vamos experimentar, vamos tentar, fazer as pessoas entenderem o valor daquilo. É muito importante porque, sim, vão ter problemáticas técnicas. A segunda coisa tem que ter um trabalho de empatia muito forte, porque as necessidades que estão lá são as necessidades que estão lá. E as que estão aqui também. Isso funciona muito como ground rules. Aquilo não vai vir para cá nunca, a não ser que alguém vá lá e volte. Tá? Ground rules, elas não andam, a não ser que você mande um ser humano. Tem algumas empresas que usam o modelo de travelers. São caras que vão, ficam 6 meses trabalhando em outro lugar, depois eles voltam, exatamente para poder entender as ground rules do lugar. Essas ground rules, elas podem ter um impacto muito grande. Você pode ter um time que está super afim de fazer e um outro que tem alguma, sei lá, indisponibilidade de sala, ou a internet é ruim, ou o ambiente é barulhento, por isso ele não quer fazer reunião. Isso cria uma ground rule e diz, cara, não quero fazer essa reunião. Então, assim,
tem esses 2 pontos principais, que é fazer as pessoas entenderem o porquê daquela reunião, fazer elas ser resiliente ao ponto das pessoas entenderem um propósito e acharem vantagem nisso, ao ponto de passarem por cima do problema. E o segundo é entender quais são as ground rules que existem de ambos os lados, que fazem com que os times não engajem, né? E elas normalmente não são fáceis de entender e elas têm um impacto muito forte. Assim, as pessoas se incomodam muito, ao ponto de, às vezes, ir fazer reunião e dizer, estou fazendo o que alguém me mandou, mas por mim eu não estaria lá. Tá? Mas quando o time passa isso e começa a entender a vantagem, a ideia é que ele comece a superar as ground rules, mudar coisas no ambiente, para que aquelas ground rules não sejam de fato um problema, né? Tipo, tem que comprar uma licença, tem que ter uma sala, não, se a gente fizer no telefone, é melhor do que se a gente fizer com um vídeo, enfim, coisas do gênero. Cabe mais uma pergunta? Tinha a Zina aqui e... Zina, por favor. Eu estava interessada naquela da reunião que você pulou. Reunião. Tem alguma coisa ali específica que você viu que é bacana para reunião? Tem uma coisa específica, tá? Tem muitas regras básicas que eu deixei aqui intencionalmente para caso vocês queiram ler os slides. E, para ser bem sincero, eu tenho vergonha de falá-las, mas eu sou obrigado a falar porque as pessoas não sabem, né? Então, tipo, chegue na hora certa. É incrível. Mas teve uma que eu falei outro dia que foi, você já pensou em botar o link da reunião no invite da reunião? A galera, pô, bicho, é muito boa essa ideia. Eu digo, beleza. Certo? Então, assim, tem umas coisas bem básicas desse tipo, mas tem uma que é muito boa. Tem uma que não é óbvia, é bem contraintuitiva. Em reuniões do mundo físico, se atente à pauta da reunião. A reunião vai falar sobre A, B e C. Não, mas eu queria falar sobre D. Cara, desculpa, a reunião está prevista para A, B e C, qualquer coisa a gente marca outra reunião. Tá? Reunião de mundo físico, a gente sugere isso. Converse na hora certa, fique preso na ata, não sei o quê. Em reuniões remotas, tem uma parte que é contraintuitiva. E a gente faz muito na K21, tolere. Deixe a galera gastar um comecinho da reunião com amenidades. Então, porque é uma oportunidade das pessoas criarem likability. Então, nossas reuniões, elas começam, normalmente dizem, e aí, galera, acordando agora, eita, acordou só para ligar a câmera, né? Liga a câmera aí, deve estar todo amassado, enfim. E eu, que sou um dos facilitadores, cara, eu vou deixando. E a gente gasta lá 5, 10 minutos com isso. Tá? Algumas pessoas se incomodam, dizem, pô, por que a gente não começa a reunião certinho, não sei o quê? Porque é uma oportunidade das pessoas empatizarem umas com as outras e compartilharem com as outras. Então, em reuniões de mundo remoto, é aceitável você gastar um pouquinho o comecinho da reunião para as pessoas conversarem amenidades e não ficarem stick to the plan, preso lá no plano. Isso é muito contraintuitivo e muito importante. Foi? Só mais uma. E só que, como eu disse, é uma pequena porção. E uma das grandes dificuldades é fazer a informação chegar a todos e de uma forma clara. Então, muitas vezes, algumas reuniões acontecem em outro departamento onde ninguém trabalha remoto. E a gente precisa que uma pessoa que está em Minas participe dessa reunião. A forma de fazer isso é muito mais fácil, trazer uma pessoa para essa reunião física do que levar 10 para uma reunião remota. Como você vê isso, essa interação de apenas uma pessoa, por exemplo? O que vai acontecer, na verdade, tentar ser bem resumido, mas o que vai acontecer, na verdade, depende quanto essa pessoa tem voz ativa, ou seja, quanto ela tem poderio. Se ela é uma pessoa muito importante, beleza, todo mundo vai se contornar em prol dessa pessoa. Por mais que você tenha vantagens físicas, que você está do lado da pessoa, por exemplo, imagina que somos, sei lá, a gente está fazendo uma operação aqui e está vindo o presidente falar com a gente remoto. Vai funcionar, porque o voz ativa está naquele cara, então todo mundo vai se contorcer para entender, inclusive vai virar, você entendeu que na hora que dá aquela cortada, todo mundo vai se esforçar ao máximo para isso. O que é uma fragilidade do sistema, mas é fato. Tá? Mas se aquela pessoa tem pouca voz ativa, ela vai ser passada por cima. As pessoas vão ignorar ela passar por cima. Inclusive, ela vai se constranger e dizer, cara, eu não entendi. Cara, peraí, eu não estou conseguindo entender. Então, assim, depende muito disso. Por isso que a gente fala, cara, bota todo mundo em pé de igualdade. Bota todo mundo no computador, todo mundo remoto. Que aí vai todo mundo ter a mesma dificuldade e as pessoas vão ficar em pé de igualdade e dizer, cara, eu não entendi o que ele falou. Está cortando só para você, está cortando para mim. Entendeu? Por isso que a gente sugere que todos fiquem remotos. Certo? Beleza? Gente, muito obrigado. Bom dia. Aproveitem o evento. Tchau, tchau.